Bom dia. Eu sou o pastor Josué Melo Salgado, pastor sênior da Igreja Batista da Graça em Brasília. Você acabou de ouvir a canção 10.000 Razões de Matt Redman, uma canção cantada na Bethel Church nos Estados Unidos, belíssima canção e que nos fala deste Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que nossa vida e nossa mente, nosso coração hoje estejam sempre dispostos a louvar ao Senhor. Eu quero primeiramente fazer um convite a você, culto da Igreja Batista da Graça, aos domingos às 19 horas, na Catedral Anglicana de Brasília, na Entrequadra Sul 309 e 310, na Asa Sul. Hoje nós vamos meditar e continuar meditando no Sermão do Monte, hoje pensando sobre a divina perfeição humana, baseado em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Neste domingo nós vamos então aprender que Jesus quer que sejamos perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. Você está na escola de Bíblia ao vivo da Igreja Batista da Graça. Nós estamos fazendo estudos temáticos no livro do Apocalipse. Hoje o estudo de número 8, Carta à Igreja em Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Eu dou também tema a esta carta, Estrela da Manhã, a certeza do amanhecer. Leia o Apocalipse capítulo 2, versículos 18 até o versículo 19. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra de Deus, livro do Apocalipse. Ora, da introdução geral sobre as igrejas, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse, no dia 2 de abril, nós vimos a última palavra sobre a igreja e aprendemos que o Apocalipse foi escrito também para nos ensinar e treinar a amar,
com a igreja de Éfeso, com a carta à igreja de Éfeso, a sofrer, com a carta à igreja de Esmirna, a falar a verdade à igreja que está em Pérgamo e a ser santos, ou a buscar a santificação, hoje com a igreja de Tiatira. Portanto, somos treinados para não sermos indiferentes aos alertas divinos sobre a necessidade de santificação. Aliás, a carta aos Hebreus diz que devemos perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A promessa motivadora, a carta à igreja em Tiatira, é a estrela da manhã que aprenderemos nesta manhã. Quer ser vitorioso na vida profissional? Quem quer ser vitorioso na vida familiar? Quem quer ser vitorioso na sua vida espiritual? Pois bem, a carta à igreja em Tiatira nos dá isso. Jesus, o Filho de Deus, como é aqui auto-identificado, disse à igreja que estava em Tiatira, hoje a cidade de Aquisar, com cerca de 100 mil habitantes, apenas no centro da cidade, há poucas ruínas, não tanto daquela época, mas mais recentes, ruínas mais recentes. E está escrito assim: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei a estrela da manhã, versículos 26 e versículo 28. Grande pergunta: que prêmio é esse? O que é essa estrela da manhã? Essa astera ton proinon, que segundo o grego, como aparece. Uma estrela, ou aster, do grego, indicava qualquer corpo celeste. Nas civilizações antigas, o planeta Vênus era conhecido como a estrela vespertina quando visível após o pôr do sol, ou também como a estrela da manhã, estrela matutina ou estrela da alva quando visível antes do pôr ou do nascer do sol. Vênus é conhecida, ou conhecido o planeta, desde os tempos pré-históricos, descrito em textos babilônicos cuneiformes, como a placa de Vênus, de Amiduia. Observações sobre este planeta datam de 1600 a.C. Vênus atinge o seu brilho máximo em algumas horas antes da alvorada, por isso então é conhecido como a estrela da manhã. Entre os gregos era chamado de fósforos, o que traz a luz, ou também de eósforos, ou o que traz o amanhecer. Citado como estrela da manhã, pelo menos em 5 textos bíblicos, Vênus ilustra um precioso prêmio para aquele que vencer e guardar as obras de Cristo até o fim. Nós vamos entender isso meditando nas referências bíblicas à estrela da manhã. Quero pensar inicialmente nesta carta sobre o tema A Queda da Estrela da Manhã. Leio o texto de Isaías, capítulo 14, versículos 12, 13, 14, 15, 18 e 19. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima nas alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Todos os reis das nações, todos eles, dormem com glória, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável. Texto de Isaías. Esse texto se refere à queda do rei da Babilônia, aquele que, abre aspas, prostrava as nações, versículo 12, o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, como no verso 16, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que aos seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas, versículo 17. Notemos a expressão que aparece nesta profecia,
neste texto de Isaías, que, como disse, se refere à queda do rei da Babilônia. Todos os reis das nações, todos eles, dormem com glória, cada um no seu túmulo, como está no verso 18. Capítulo 13 de Isaías, por exemplo, é uma profecia contra a Babilônia, entrando também aqui no capítulo 14. Paul Tillich, escrevendo sobre aquilo que está por trás desse capítulo 14 de Isaías, e que se refere a esta estrela da manhã, diz que o estado da existência humana é o estado da alienação, do afastamento de Deus. O homem se acha alienado do fundamento do seu ser, dos outros seres e de si mesmo. Esta é a característica básica da condição humana. A condição humana é de alienação, mas essa alienação é pecado. Continua Paul Tillich. Pecados são expressões do pecado no singular. Paulo chama de pecado tudo aquilo que não provém da fé, da unidade com Deus, mas que indica esta alienação, esta separação de Deus. Quais são, portanto, as marcas desta separação de Deus que caracteriza a existência humana? As marcas da alienação humana são a descrença, a autoelevação e a concupiscência. Paul Tillich então destaca esta autoelevação, ele usa a expressão hybris. Na alienação o homem está fora do centro divino, ele é o centro de si mesmo e de seu mundo, isto é, tirou o foco, tirou o centro de Deus e colocou em si mesmo. Por isso que a hybris é a autoelevação. Ela expressa mais claramente na promessa da serpente a Eva de que, comendo da árvore do conhecimento, o homem seria igual a Deus. Hybris é a autoelevação do homem à esfera divina. Na tragédia grega, a hybris humana é representada não por aquele que é pequeno, feio e comum, mas pelos heróis, que são grandes, bonitos e importantes, portadores de poder e de valor. Então notem este detalhe. Por sua mesma dinâmica intrínseca, a grandeza produz a hybris, a autoelevação, que não é mero orgulho, mas é esta autoelevação. É uma forma, não é apenas uma forma de pecado ao lado de outras formas de pecado. É o pecado na sua forma total, a saber, o outro lado da descrença ou do afastar-se do homem com relação ao centro divino ao qual pertence. Conclui Paul Tillich, é voltar-se para si mesmo como centro do seu eu e de seu mundo. Isso caracteriza também este pecado. Todos os homens têm esse secreto desejo de serem como Deus. Atuam de acordo com isso, na sua autoavaliação e na sua autoafirmação. Ninguém está disposto a reconhecer em termos concretos sua finitude, sua fraqueza, seus erros, sua insegurança, sua ignorância, sua solidão e sua ansiedade. Uma estrutura demoníaca impele o homem a confundir autoafirmação natural com autoelevação destrutiva. Repito esta expressão bela de Paul Tillich em sua Teologia Sistemática, nas páginas 278 até 283. Uma estrutura demoníaca impele o homem a confundir autoafirmação natural com autoelevação destrutiva e completaríamos pecaminosa. A queda da estrela da manhã foi a da autoelevação, como nós vimos no texto de Isaías 14. Mas por que o rei da Babilônia é chamado estrela da manhã? A palavra hebraica Heilel é traduzida como estrela da manhã. Significa aquele que brilha, que vem da raiz halal, que significa brilhar, luzir, louvar, vangloriar, ser vaidoso, gabar-se, ser elogiado, ser digno de louvor. Então notem aquilo que Paul Tillich disse há pouco, que a grandeza conduz a hybris, a autoelevação. Estrela da manhã ilumina as trevas e antecipa o amanhecer. Com seu poder, o rei da Babilônia devia brilhar, iluminar as trevas,
mas na sua autoelevação acabou caindo. Os pais da igreja, como Jerônimo e Tertuliano, consideravam que este versículo de Isaías 14, se referia ao diabo. E curiosamente a tradução em latim do texto de Isaías diz assim: como caíste do céu, Lúcifer. Lux fero, que significa eu trago a luz ou portador da luz. Um outro texto no Antigo Testamento que se refere a esta ideia da queda desta que foi chamada estrela da manhã, se referindo a personagens concretos, humanos concretos, mas também fazendo uma referência a outro que é chamado estrela também da manhã. Ezequiel 28, 12 a 17 diz: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que em ti se achou iniquidade. Notem, estiveste no Éden, jardim de Deus. Obviamente, essa profecia de Ezequiel 28, 12 a 17, que se refere ao rei de Tiro, se refere a alguém mais, além do rei de Tiro. O rei de Tiro aqui apenas demonstrava. Continuando o texto de Ezequiel: pela abundância do teu comércio, teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Jesus, ao enviar os 70, aos designar os 70, em Lucas 10, 15 a 18, ele disse: tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu, até o Hades descerás. Eu via Satanás como um raio cair do céu. E Apocalipse 12, 9 diz: e foi precipitado do céu o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado à terra. Então, irmãos, mediante a sua autoelevação, o rei da Babilônia, ele aqui no texto de Isaías, capítulo 14, e o rei de Tiro, em Ezequiel, eles passam a representar ou a imitar o próprio diabo e são até um tipo do anticristo. Daniel 11:36, por exemplo, diz: e o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus, Deus com letra minúscula, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. 2 Tessalonicenses 2,4, quando Paulo fala deste anticristo, diz: o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então observem este detalhe: criado para brilhar e iluminar, para ser portador da luz, Satanás se autoelevou, se orgulhou de si mesmo e assim caiu. Mediante a sua autoelevação, o rei da Babilônia, Isaías 14, e o rei de Tiro, Ezequiel 28, são imitações de Satanás e um alerta sobre o perigo da queda, de que todo ser humano, mesmo os salvos, caia no pecado da autoelevação orgulhosa. Sim, em primeiro lugar, esse texto remete a este aspecto. Ao aspecto de que, pela grandeza, pelo desenvolvimento, pela virtude, pela formosura, pode vir o ser humano a cair. Verificaremos depois este detalhe especificamente na igreja de Tiatira. Mas, em segundo lugar, é preciso lembrar o que aparece, porque a estrela da manhã aparece aqui no texto de Apocalipse
como sendo um prêmio, como sendo o resultado esperado daquela igreja. Vejam a resplandecente estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, conquanto no Antigo Testamento a estrela da manhã se referia especificamente àquele rei da Babilônia que caiu porque seu coração se elevou, retratando claramente, conforme vimos inclusive no Evangelho de Lucas, a própria queda de Satanás pelo orgulho, pela autoelevação, pela vaidade. Nós podemos, portanto, perceber aqui que quando Jesus se autonomeia como a resplandecente estrela da manhã, está demonstrando que na sua vida Jesus exatamente foi vitorioso sobre a morte por conta exatamente da humildade. Por isso ele não é meramente a estrela da manhã, ele é a resplandecente estrela da manhã. A espera messiânica foi prevista como uma estrela. Diz o texto do Evangelho, do livro do Antigo Testamento, Números 24, 17, eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Um rei, como uma estrela poderosa, surgirá de Jacó. Um centro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Números capítulo 24, versículo 17, é a quarta profecia de Balaão contra Balaque. Não foi à toa que o nascimento de Jesus foi anunciado como uma estrela. Mas observem um detalhe. Jesus se chama a resplandecente estrela da manhã. Mas a exaltação de Cristo a esta resplandecente estrela da manhã passou primeiro pela humilhação. Filipenses 2, 1 a 11 diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então notem que ao invés de autoelevação, encontramos em Jesus o autoesvaziamento. Ele se humilhou, tomou a forma de servo. Há uma passagem no Evangelho muito interessante em que Jesus lida com os seus discípulos sobre esta questão da híbris, do orgulho, da autoexaltação. Diz assim, Lucas 22, 24 em diante. E houve também entre eles, isto é, entre os discípulos, contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós, ou entre vós sou, como aquele que serve. No grego, sou entre vós
como aquele diáconos, como aquele que serve. A estrela da manhã antecipa o amanhecer. Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Cristo deixou sua glória, humilhou-se até a condição de servo, por isso tornou-se a resplandecente estrela da manhã. E ele pode iluminar as nossas trevas, principalmente aquelas que caracterizam aquela queda da qual falamos, daquela estrela da manhã, não a resplandecente, mas aquela estrela da manhã do Antigo Testamento. Em último lugar, nós vemos aqui no texto a dádiva da estrela da manhã. Examinamos a queda, se referindo principalmente ao diabo, a Satanás, mas aqueles também que no contexto do Antigo Testamento são citados como tendo elevado o seu coração. Falamos sobre a resplandecente estrela da manhã, que é Jesus Cristo, exatamente porque fez o caminho inverso. Ao invés da autoelevação, ele se humilhou a si mesmo, por isso Deus o exaltou soberanamente. Agora, vamos entender o que significa essa dádiva da estrela da manhã que está prometida à igreja de Tiatira, como nós vimos no texto, diz no versículo de número 28, também lhe darei a estrela da manhã. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé e o teu serviço, conheço a tua perseverança. Notem o que Jesus diz a esta igreja: sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti. E o texto então começa a falar do que estava acontecendo naquela igreja. Esta expressão do elogio de Jesus sobre as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança e a multiplicação de obras, as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, está em profundo contraste com este tenho, porém, contra ti. E depois, na chamada ao arrependimento, a expressão também lhe darei a estrela da manhã. A igreja em Tiatira era mais uma que sofria em meio à perseguição do Império Romano. Em meio a essa perseguição, ela demonstrava amor, fé, serviço, perseverança, operosidade progressiva. Contudo, como disse Poutilho, que a grandeza conduz a híbris, a autoelevação. Por isso a exortação: o que tendes, retende-o até que eu venha. Isso mostra o perigo de que a virtude presente em nossas vidas, as vitórias, as gloriosas experiências com Deus, ou as bênçãos gloriosas de Deus sobre nós, possam muitas vezes conduzir ao orgulho no coração. Em Tiatira havia o que é chamado de imoralidade, intolerância para com a adoração de ídolos. De acordo com a metáfora bíblica, explica Wilcock, no seu comentário ao livro de Apocalipse, o verdadeiro Deus é o esposo de Israel. E os falsos deuses são os amantes de Israel, conforme Jeremias, capítulo 3, Ezequiel 16, Oséias, capítulo 2. Jezabel, que aparece aqui, vamos lembrar daquela figura do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe de Israel, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e seguintes, nós temos a história. Ela era uma estrangeira, que ao se casar com Acabe, seduziu esta noiva de Deus, como Israel, à prática deste tipo de infidelidade. A palavra prostituição que aparece aqui em Apocalipse é a palavra porneia, que tem um sentido também e principalmente é usado muitas vezes para se referir à idolatria. Ora, esta mulher presente ali na igreja em Tiatira, ela provavelmente era apenas uma figura, obviamente, ou talvez não se chamasse Jezabel propriamente. Ou talvez nem fosse apenas uma mulher, mas se refere à liderança, a uma liderança que estava ali corrompendo a igreja em Tiatira. Wilcock continua:
mas onde a igreja já se faz notar pelo crescimento e vigor, conforme o versículo 19, que fala tantas e tantas vezes aqui, ressaltando as virtudes daquela igreja: conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, onde a igreja já se faz notar pelo crescimento e pelo vigor, ele, Satanás, inimigo das nossas almas, inimigo da igreja, sabe que pode causar um prejuízo muito maior, envenenando o interior, do que muitas vezes pressionando o exterior. Stanley Jones vai dizer que o mal que mais ameaça o cristianismo não é o anticristianismo, que vem de fora, perseguições, lutas, mas é o subcristianismo, muitas vezes está presente no interior. Pois bem, Satanás sabe que pode causar esse prejuízo muito maior envenenando o interior do que pressionando o exterior. Em Tiatira, uma mulher assumia ao mesmo tempo o perverso caráter de Jezabel, daquela do Antigo Testamento, esposa de Acabe, e a atividade profética de Balaão, e ensinava como se fosse da parte de Deus mesmo, coisas novas e profundas, que muitos membros daquela igreja forte e dinâmica já estavam predispostos a explorar. O que estava acontecendo em Tiatira era isso. Havia essa tolerância para com este desvio dos caminhos do Senhor. Havia prosperidade, é verdade, havia crescimento, havia um vigor espiritual, mas dentro desta igreja estava sendo tolerado esse desvio do caminho de Deus, da palavra de Deus. Esta igreja precisava, portanto, deste alerta de Jesus. O prêmio para quem vencer e guardar as obras de Cristo, não as suas próprias obras, é também ganhar a estrela da manhã, como se diz. Notem que a dádiva, o prêmio, não é se tornar estrela da manhã. Seria estranho se aparecesse aqui a igreja que está sendo elogiada inicialmente por seu grande sucesso, vamos dizer assim, crescimento e desenvolvimento, mas que é alertada sobre o que estava acontecendo e que podia minar todo este desenvolvimento. Seria estranho se esta igreja fosse dito que ela se tornaria a estrela da manhã. Não. Aquela estrela da manhã do Antigo Testamento que elevou o coração e caiu. Mas o prêmio aqui é ganhar a resplandecente estrela da manhã, que é Cristo. Cristo é a estrela da manhã, não nós. É a resplandecente estrela da manhã, não nós. O brilho da igreja maior, quando ele brilha como reflexo do brilho de Cristo. Nós vimos em Apocalipse capítulo 1, quando se fala do candelabro de ouro, não é? Que representava então as 7 igrejas. Nós vimos ali que o brilho da igreja nunca é maior do que o brilho de Jesus Cristo. Jesus é a estrela da manhã. Por isso é que é prometida à igreja de Tiatira que, na medida em que tratasse desse problema que estava ali presente, de não ouvir o que o Espírito dizia a ela, é que é prometida a estrela da manhã. O prêmio para quem vencer e guardar as obras de Cristo é, sobretudo, a certeza do amanhecer, mesmo em meio à noite escura. A palavra de Deus vai dizer: pode a dor, o choro, pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, vem pela presença também desta estrela da manhã em nossos corações e em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 31 a 39, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo, da resplandecente estrela da manhã? Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. E 2 Pedro 1,9, Pedro diz assim e escreve assim: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. E notem, e a estrela da alva surja em vossos corações.
O desafio à igreja de Tiatira é se purificar, é buscar a santificação, é retirar aquilo que estava afastando a igreja da adoração tão somente ao Senhor. Aquilo que é chamado aqui de porneia, de idolatria, e que esta liderança ali presente estava conduzindo quando o ser humano quer tomar o lugar de Deus. Romanos 12, 3 diz, portanto, ou porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tem uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Se existe algo que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus, que nos aliena de Deus, é o orgulho, quando este orgulho toma conta do nosso coração. Principalmente aquilo que eu chamo de orgulho espiritual, que parece estava presente na igreja de Tiatira. Os vários elogios que Jesus faz a esta igreja, de fé, obras e ações, multiplicação de ações e de obras, estava sendo apanado pelo orgulho que estava presente também. Fomos criados e regenerados para o louvor da glória de Deus. O orgulho, sobretudo o orgulho espiritual, a autoelevação, é pecado, nos afasta de Deus, nega uma pretensa e decantada espiritualidade superior. Somente na humildade é que experimentaremos completamente a plenificação da resplandecente estrela da manhã em os nossos corações. Somente na humildade brilhará a luz de Cristo em nossas trevas. Somente na humildade experimentaremos a certeza do amanhecer, mesmo quando enfrentamos as noites, das lutas e das perseguições. A conclusão é esta: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, também lhe darei a estrela da manhã. Salmo 35 diz, porque a sua ira dura só um momento, o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exaltará ao seu tempo. Perguntas para reflexão e compartilhamento. A palavra de Cristo à igreja de Tiatira nos mostra que obras, amor, fé, serviço, perseverança e aumento de obras podem conduzir à vaidade, à vanglória, ao orgulho. A grandeza pode conduzir à autoelevação. Como devemos e podemos lidar com o sucesso sem ser tomados pelo orgulho? Segunda pergunta, quais são as evidências externas e públicas de que um servo de Deus caiu no pecado de orgulho? Terceiro, o que a palavra de Jesus Cristo à igreja em Tiatira nos ensina sobre tolerância/intolerância para com aqueles que dentro da igreja a desviam dos ensinamentos de Cristo? Tarefa para o próximo domingo. Leia Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. Carta de Jesus Cristo à igreja em Sardes. Próximo domingo vamos estudar mais esta carta. Estamos chegando ao fim das cartas, das 7 cartas. E em breve retomaremos e continuaremos o estudo temático do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe. Fique mais uma vez com esta canção 10.000 razões para louvar ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome.